boa tarde, né? Boa tarde a todos. Primeiro, a expectativa está muito alta, né? De estar podendo estrear em casa com a camisa do Joinville, com o apoio do torcedor, né? Sabemos que quando a gente vem jogar contra aqui é uma torcida muito apaixonada, muito fanática, né? Então isso favorece a nossa equipe para jogar em casa, né? Agora falando como jogador do Joinville. E sabemos que o apoio do torcedor vai ser fundamental, né? Para a gente conquistar os primeiros 3 pontos em casa. Sabemos que é uma competição difícil, né? Assim como tem bem falado, é uma competição muito contato físico, muito bola aérea, muito primeira e segunda bola. E vejo a nossa equipe também com características assim, né, de brigar pela primeira, pela segunda bola, né? E também a nossa equipe é muito técnica, né? Então isso não vai se prender somente em bola parada ou primeira e segunda bola, vai ser um jogo também muito disputado embaixo, em posse de bola, né? Então acho que a nossa equipe pode sobressair sim nessas qualidades que a gente tem. Juliano, boa tarde. O adiamento que rolou na Série D foi bom para os jogadores que chegaram no Joinville pós-campeonato catarinense poderem trabalhar um pouquinho mais com a Emerson Maria, né, se ambientar mais no estilo do jogo, né, do treinador. Eu queria saber justamente isso. Como é que você já se vê ambientado nesse esquema de jogo do Emerson Maria e também de entrosamento dos jogadores de vocês, com os que ficaram depois do estadual, mas também com as outras contratações que chegaram? Cara, em relação ao entrosamento com a equipe, foi fácil, né? Porque é um grupo muito bom, é um grupo que me acolheu muito bem, não somente a mim, mas também aos outros contratados, né? O professor Emerson Maria também deixou bem claro a maneira dele jogar, a maneira que ele gosta que a gente jogue, o tipo de trabalho que ele tenta enfatizar para nós, né? Então isso foi um pouco mais fácil, né? E eu sabendo também dos jogadores que tinha no elenco, também já foi fácil de se adaptar, entender os movimentos que cada um gosta de fazer, o movimento que cada um gosta de receber a bola, ou vice-versa, a maneira que a gente possa entender melhor o companheiro, né? Então, isso ficou bem simples de se adaptar. E claro, com uma semana a mais, a gente conseguiu aprimorar cada vez mais, né, as situações que a gente vai colocar em prática no sábado. Juliano, e aí para aprimorar essas situações, o Emerson Maria obviamente deve ter passado algumas informações do Guarani de Bagé para vocês, né? O que pode ser aberto para o torcedor de como vocês, dentro do vestiário, né, já esperam e qual é também a expectativa nessa questão de ansiedade para a estreia na Série D? O professor já vem enfatizando alguns treinos direcionados, né? Ainda mais essa semana passada, como adiou, né? Ele enfatizou muitos treinos em cima do Guarani de Bagé, né? Eu, por ser gaúcho, também acompanhei muito eles no gauchão e eu sou um cara que acompanha os meus adversários, faço um estudo também em cima deles. E é uma equipe aguerrida, como a gente falou, né? Pela competição que eles fizeram no gauchão, é uma competição muito mais brigada. E assim também a Série D, e eu vejo que a equipe deles é uma boa equipe, mas que também vai nos colocar dificuldade, mas também a gente está preparado para tudo aquilo que o professor nos colocou durante a semana nos treinamentos, né? E, a nossa equipe, ela vem trabalhando sobre isso, né? Vem trabalhando em cima da equipe do Guarani. A gente tem trabalhado diversas funções dentro de campo, sem mudar algumas peças para poder surpreender também a equipe deles, né? Eles com certeza devem ter estudado a nossa equipe, né? Não é à toa, a gente foi semifinalista do campeonato estadual aqui também, então requer uma atenção, né? E esqueci a tua segunda pergunta, a ansiedade. O grupo entende, né, o que representa jogar com a camisa do Joinville, né? Então, o jogador que não tiver com esse friozinho na barriga, com essa ansiedade, ele tá no lugar errado, né? Então, é uma responsabilidade muito grande em estar vestindo a camisa do Jack. Não só eu, mas também todos os jogadores que estão no grupo. Então, sábado é um dia muito importante, né, para a gente poder atrair o torcedor também, né? Se eu não me engano, são 3 anos sem calendário. Então, é um ano que a gente precisa confirmar, né? Isso tudo que a gente fez no estadual, a gente precisa confirmar também na Série D. E, se possível, a gente vai fazer de tudo para a gente poder pular a etapa do ano que vem, né? Então, se a gente puder avançar num mata-mata, a gente poder conseguir o acesso, a gente vai estar avançando um degrau a mais, que é isso que a torcida do Jack, é isso que o Jack necessita e precisa. Juliano, eu queria entrar um pouco no assunto da tua posição, na tua característica hoje em dia. A gente já te viu jogar aqui no estado, principalmente, jogando aberto, jogando centralizado. Queria entender qual que é a posição hoje que tu se sente mais à vontade e o que tu já conversou com a Emerson Maria, já mirando essa campanha da Série D. Onde que tu se sente mais à vontade de jogar atualmente na tua carreira? Eu vou ser clichê, né? Se eu responder, eu vou jogar onde o treinador mandar, mas
Eu sou natural na ponta, né? Sou um oriundo de ponta, um extrema. Mas depois da minha lesão que eu tive ano passado, onde eu tive a fratura na tibia e na fíbula, eu comecei a me desenvolver, não treinando, mas mentalmente e aprendendo em outras funções, né? Então hoje a minha função, posso dizer assim, né? Porque dentro de campo a gente cumpre funções. A posição acho que já passou o tempo, né? Com a evolução do futebol não é posição fixa, né? São funções, né? Então hoje a função que eu fiz no Barra, que foi por dentro de camisa 10, eu aprendi a fazer e me identifiquei muito ali, né? Pois eu consigo manipular bem os espaços, consigo perceber os espaços vazios dentro de campo, né? Mas a minha função, a minha posição de origem é extrema, mas onde do meio para frente, onde precisar, eu estarei cumprindo, estarei fazendo a função que me determinar. Juliano, boa tarde. O Joinville tem um elenco que tem mais de 30 atletas, né? Então essa competitividade em todas as posições é alta, né? Como que você vê essa disputa pela titularidade numa competição longa? Cara, isso eleva o nosso nível, né? Eu estava num clube anteriormente onde tinha bastante jogadores, mas nem todos com a qualidade que a gente se encontra hoje no Jack, né? Então, a gente pode ver que o Marcinho, que estava aqui recentemente, elevou muito o nível, né? Na qualidade técnica dos jogadores, e isso fez com que o grupo também se elevasse, né? Então, a minha chegada também me fez perceber que não era de qualquer jeito que iria jogar, não era de qualquer jeito que iria treinar, então o espaço conquistado foi no dia a dia, no treino a treino. Então, os meus companheiros também me elevaram a nisso, né? Não é somente um treino ou 2 treinos que vão fazer com que ganhe a posição. Então, hoje, pós-treino, pode ter gente que pode estar titular, né? Então, isso é um nível muito elevado, né? Então, dos 30 jogadores, tu vai ver que os 30 têm condições de ser titulares, né? Então, isso eleva o nível do grupo e, com certeza, eleva também o nível do Jack, né? Juliano, falando do que tu via do Jack enquanto jogador do Barra e do que tu vê e vivencia hoje, tanto tecnicamente, né, no Campeonato Catarinense acabou sendo empate lá no Balneário Itajaí, como da estrutura. Como você imaginava o Jack dentro de campo, o elenco, tecnicamente no dia a dia e da estrutura, e o que você se deparou hoje? É o que você esperava? É melhor? Como é que é essa tua chegada hoje? É muito difícil a gente fazer comparações, né? Se a gente for balançar a comparação de camisa, não tem comparação. A camisa do Jack é muito pesada, como eu falei no meu primeiro dia aqui, a camisa do Jack é uma das mais pesadas do estado, se não a mais pesada, a maior, né? Isso eu tenho convicção disso. Em questão de estrutura, a gente sabe que lá tem um aporte financeiro vindo de fora, né? Então, teoricamente, fica mais fácil ter as coisas, ter uma estrutura elevada, né? Em relação ao Jack, a gente sabe de tudo que ele tem e tudo que ele pode proporcionar para o jogador. Então, isso o jogador tem que ficar despreocupado, porque o Jack me proporciona isso, né? O Jack me dá uma boa estrutura de treinamento, o Jack me dá uma boa estrutura de moradia, onde eu posso morar bem também, né? E já que você comentou sobre Barra e Jack, né? O Barra, eu posso falar que é um clube onde a comparação fica injusta, né? Mais uma vez enfatizando, porque o aporte é de fora. Então, acho que tirando os clubes de Série A e Série B, é muito difícil a gente encontrar uma estrutura assim. Mas, perguntando do Jack, cara, eu me surpreendi positivamente, né? Porque o que se ouvia falar antes era de um Jack abandonado, um Jack sem estrutura, um Jack isso, um Jack aquilo. Mas, na minha concepção, quando eu cheguei, não foi isso que eu encontrei. É um clube onde está se reestruturando novamente, é um clube que está galgando a passos para poder voltar ao lugar onde deveria estar. Juliano, eu quero falar contigo um pouquinho sobre a Série D em si, porque não é novidade para ti, já disputou mais de uma, inclusive na carreira até agora. É uma competição que ela é traiçoeira, porque depois da fase de mata-mata, por mais que fez uma boa campanha na primeira fase, pode ficar pelo caminho. O Joinville provou disso em 2021, tu em 2023 com o Ercílio Luz, mas obviamente que daí lá é um campeonato à parte, como se fala, né? Tem que primeiro pensar em se classificar. E o que é fundamental nessa primeira fase para o time buscar uma classificação?
Cara, como tu falaste bem, né? A Série D é uma competição muito louca, vamos se dizer assim, né? Tive a oportunidade de jogar mais de uma e acho que um fator importantíssimo é estar no JEC, né? Nessa competição. Acho que a Série D tem duas competições dentro de uma só. Eu pude ser vice-campeão com o Juventude em 2013 e 2014 e isso mostra que a importância de ter uma camisa pesada de uma equipe copeira, né? A equipe do Joinville é uma equipe campeã, foi campeã da Série C, da Série B, né? E a gente tem a possibilidade de ser campeão da Série D. É algo que é inédito, né? Equipes que foram campeãs da Série D, Série C e Série B. Então, isso é um fator importante, né? Claro que a gente vai tentar produzir o melhor futebol possível, né? Na fase de grupo, mas a gente entende também que passou a fase de grupos, é uma outra competição, né? Onde se inicia o mata-mata e é onde eu digo e enfatizo que é importante ser copeiro, né? Então, eu sei que o JEC imagino a gente jogando uma fase de mata-mata aqui com a arena lotada, isso é um fator muito importante, né? Então, das competições da Série D que eu participei, Hercílio Luz, propriamente o Barra e Pelotas eu também participei, e Juventude, eu acho que Juventude e o JEC eu vejo com as proporções maiores de ter sucesso, né? Por ser uma equipe de camisa, ser uma equipe copeira, então acho que a gente entende muito bem isso, né? De que é uma fase de grupo, a gente tem que produzir o melhor, mas na segunda fase a gente precisa vencer e passar as fases, né? Então isso a gente precisa entender e vejo que temos grandes possibilidades de fazer isso.